Oi pessoal, tudo bem? Primeiro vídeo do ano, então eu vou aproveitar para desejar a todos vocês um ótimo 2020. E nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto que vocês me pediram muito nas minhas redes sociais, que é uma comparação entre a Cintiq e o iPad. E antes de começar o vídeo, aproveita para deixar o seu like aqui, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito e acionar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo que eu posto aqui no canal. E aproveito para contar uma novidade aqui para vocês. Eu acabei de abrir um grupo no Telegram, onde eu vou contar novidades em primeira mão e postar conteúdos exclusivos. Então, se você não quiser perder nada mesmo e quiser ser notificado sempre que eu fizer algum conteúdo ou postar alguma novidade, alguma coisa assim, então vão lá, entrar no grupo, eu vou deixar todas as informações e o link do convite aqui na descrição. E além dessa novidade, muitas outras novidades ainda vão vir esse ano, mas depois eu falo um pouco mais sobre elas. Bom, e antes de ir para o assunto do vídeo, eu também queria deixar aqui alguns disclaimers, assim digamos. E o primeiro deles é que nesse vídeo eu vou analisar ambos os equipamentos de acordo com a minha experiência que eu tive com eles. Lembrando que outros artistas podem ter tido experiências diferentes da minha, então vale reforçar aqui que nesse vídeo eu vou dar a minha opinião, que é de uma ilustradora que trabalha profissionalmente na área e trabalha com ilustração digital há mais de 10 anos. Bom, segundo disclaimer, eu acho que o mais importante é que eu vou estar falando aqui de dois equipamentos que têm um valor bastante elevado, que não é acessível para todo mundo. E eu queria esclarecer aqui que você não precisa ter nenhum desses materiais para ser um ilustrador ou para fazer arte digital. E eu mesma, durante muitos anos, durante 10 anos, eu usei aquelas mesas digitalizadoras convencionais e eu super me virava com elas. E só para vocês saberem que existem essas opções que são muito mais acessíveis e mais baratas e que são ótimas para quem é iniciante. E como eu sempre falo aqui no canal, em diversos vídeos, a gente não deve se limitar pelas ferramentas, então usem o que vocês tiverem à disposição de vocês, sejam eles materiais de arte tradicional, tipo lápis, caneta, enfim. E aos poucos vocês podem ir investindo em equipamentos e materiais um pouco melhores, que foi basicamente o que eu fiz durante aí todo o meu processo e a minha vida artística, assim, digamos. Só para vocês saberem que eu também comecei com uma tabletzinha super baratinha e conforme eu fui me desenvolvendo e trabalhando como ilustradora em tempo integral, eu fui investindo nesses novos materiais. Bom, agora eu vou apresentar cada equipamento que eu tenho aqui comigo, qual é o modelo e os valores deles. E depois que eu apresentar eles, eu vou falar um pouco mais detalhadamente sobre cada um, os prós e contras, e depois dar o meu parecer final. Bom, o modelo da minha Cintiq é a Cintiq 22. Essa não é o modelo Touch HD. A Cintiq 22 tem 8.192 níveis de pressão e você pode regular a inclinação dela. E para quem não entende muito bem de mesa digitalizadora, a grande diferença da Cintiq para os modelos convencionais é que ela funciona como um monitor. Então você desenha na própria tela, assim digamos, o que facilita bastante o processo. Mas por ser um monitor, ela precisa estar ligada a um computador ou um notebook. E se você quiser saber mais detalhes sobre essa mesa, tem um vídeo inteiro só sobre ela, que eu vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem. Lembrando que esse modelo eu recebi numa parceria com a Akum, e eu tenho usado ela há mais ou menos uns 4 meses. Já o meu iPad é o modelo iPad 2018, que também pode ser encontrado como iPad New 6ª geração, versão 2018. Ele tem 9,7 polegadas, conectividade Wi-Fi e 128 GB. Essa é uma versão um pouco mais em conta que o iPad Pro, e apesar de ser um pouco menor, também dá para usar ela com a Apple Pen, que é uma caneta que a gente usa para desenhar nesse iPad. Esse iPad eu investi do meu próprio bolso e vocês vão ver todas as informações sobre ela aí na tela. E esse é um modelo um pouco difícil de achar hoje em dia nas lojas oficiais, porque ele foi substituído pela versão de 2019. Mas se você tiver sorte, você pode encontrar em algumas lojas do Mercado Livre, que foi o que eu fiz. E eu tenho usado esse equipamento há um pouco mais de um mês. E agora vamos para os prós e contras da Cintiq.
Bom, eu acho que uma das principais diferenças entre a Cintiq e o iPad é o tamanho da tela. Mesmo os modelos menores de Cintiq, que é a Cintiq 16 polegadas, eu acho que também tem uma de 13 polegadas, são maiores do que as disponíveis pelo iPad Pro. Se eu não me engano, chega a 12 polegadas, alguma coisa assim. Então, querendo ou não, você vai ter um espaço muito maior de trabalho aí. E para quem trabalha com ilustração, com quem trabalha com gráfico, edição de vídeo e tudo mais, ter um tamanho de tela maior com certeza faz muita diferença no processo. Então, com certeza é uma vantagem bem grande em cima do iPad. E a segunda grande vantagem da Cintiq são os níveis de pressão da caneta. Como eu falei para vocês, a caneta da Cintiq, assim como a da Intus Pro, tem mais de 8.000 níveis de pressão. E isso pode parecer assim que não tem uma grande diferença na prática, mas para quem já trabalha com arte digital há tanto tempo, consegue notar sim a diferença, porque esses níveis de pressão eles vão dar muito mais precisão na hora do traço, então a gente consegue fazer um traço desde o mais fino até o mais grosso com muito mais precisão. E um outro diferencial é a superfície da Cintiq, que eu particularmente prefiro porque ela tem uma textura um pouco mais agradável e que lembra um pouco mais o papel, assim, para quem tá acostumado, né, a usar o papel. Já a superfície do iPad, ela é uma superfície lisa porque é tipo uma tela mesmo, como tela de celular, assim, que ela é tipo um vidro, então ela é bem lisa. E isso também é uma coisa que, para quem já trabalha há mais tempo com arte digital, vai sentir essa diferença. E isso acaba influenciando, querendo ou não, no processo e no resultado final. Outra questão que é bastante importante para mim, em especial, é que como a Cintiq ela funciona como um monitor, então a gente tem liberdade para usar as configurações do computador que a gente quiser. Então, como eu edito muitos vídeos e os meus arquivos de Photoshop, os arquivos que eu trabalho são muito pesados, eu preciso de um computador que seja bastante potente, então eu montei o meu computador de acordo com essas necessidades, usando uma placa de vídeo muito melhor e tudo mais. E isso pra mim é super importante porque eu consigo usar todos os programas e sem ele travar, e, enfim, eu consegui o máximo ali daquele programa sem travar ou sem demorar tanto assim para renderizar os vídeos, por exemplo. Então isso pode não ser um fator tão decisivo para muita gente, principalmente para quem só trabalha com uma dessas coisas, mas como eu faço tudo isso, para mim realmente é bem importante ter esse computador que seja mais parrudo, assim, digamos. Bom, agora vamos para os contras da Cintiq. O primeiro contra é que o meu modelo da Cintiq ele não é touch. Então essa foi uma das questões que até eu falei no primeiro vídeo em que eu fiz a resenha e primeiras impressões sobre essa mesa, que logo que eu peguei para usar ela, a minha tendência era pegar a mão esquerda e fazer aqueles movimentos de aproximar e de girar e tudo mais. E isso, querendo ou não, é uma coisa que faz um pouco de diferença porque traria um pouco mais de dinamismo ali para o meu processo, mas nada que o tempo e a prática também a gente não consiga se adaptar ali com os atalhos do teclado, que é como eu tenho usado a minha Cintiq. Bom, não existem muitos pontos negativos em relação à Cintiq, principalmente em comparação com o iPad, porque ela basicamente supre quase todas as minhas necessidades assim, de trabalho no dia a dia, no meu trabalho como ilustradora e como produtora de conteúdo, enfim. Ela realmente supre assim, com maestria a maioria das minhas necessidades. E a única coisa em que a Cintiq, ela de fato peca, assim, digamos, é no quesito de mobilidade. Então, ela é uma mesa grande, pesada, mesmo os modelos menores, você tem que usar, né, aqueles apoios, e esses apoios, eles geralmente são bastante pesados, então é uma mesa que você vai montar ali no seu escritório e dificilmente você vai mudar ela de lugar, você sempre vai deixar ela ali junto do seu computador ou do seu notebook, não dá pra você ficar carregando muito de um lado pro outro, quando você vai fazer uma viagem e tudo mais. Então esse é um grande ponto negativo da Cintiq e foi justamente esse ponto que me levou a investir no iPad.
Então vamos ao primeiro pró do iPad, que é justamente a questão da mobilidade. Eu queria ter um equipamento que eu pudesse pegar e guardar na bolsa facilmente e levar para outros lugares, para levar em viagens e reuniões, enfim, que eu pudesse trabalhar fora do meu espaço de trabalho, do meu escritório. Então, mesmo quando às vezes eu tô em casa, eu não quero ficar na frente do computador trabalhando, eu vou pra sala, fico no sofá, ou eu tô deitada já na cama à noite e eu tô lá rabiscando as minhas ideias, fazendo os sketches, estudando, enfim. Isso pra mim era uma coisa que faltava na Cintiq e nesse quesito, com certeza, o iPad ganha, porque ele é um equipamento que, pelas pesquisas que eu fiz, não existe um concorrente no mercado, então eu até pesquisei algumas opções que tinha da Samsung, da Windows. Enfim, eu pesquisei diversas opções e nenhuma delas, pelo que eu pesquisei, parecia ter uma performance como o iPad traz, principalmente para quem quer usar a Apple Pen e trabalhar com desenho, com ilustração ou com lettering, enfim, toda essa parte aí criativa e artística. Outro ponto positivo sobre o iPad é que ele é muito intuitivo e a maioria dos programas também que a gente tem como opção de desenho e de ilustração também são bastante intuitivos, o que torna o iPad uma ótima ferramenta para quem é um desenhista casual ou para quem é iniciante, justamente por essa facilidade na hora de usar os programas e de escolher as configurações, que pincéis usar, e eles têm muitas opções também de efeitos diferentes que a gente vai conseguir. Apesar de não ter o Photoshop, o aplicativo do Photoshop, para o iPad, existem alguns aplicativos muito interessantes para a gente trabalhar com desenho e ilustração. O mais famoso deles, eu acho que é o Procreate, que não é um aplicativo gratuito, ele custa R$30, mas aí você paga R$30 e aí você tem ele para sempre, junto com todas as atualizações e tudo mais. Outra opção, principalmente para quem assina o pacote Adobe ou está acostumado a usar os programas da Adobe, é o Adobe Fresco, enfim. Esse daí é um lançamento da Adobe e esse programa em especial tem um efeito de aquarela mais impressionante e realista que eu já vi em qualquer programa. Então vale super a pena conferir aí quem tiver essa oportunidade. E uma última opção aí de um aplicativo gratuito para quem tiver interessado é o Adobe Photoshop Sketch. E um último ponto positivo que eu acho muito bacana é que a maioria desses aplicativos ele já vem com uma funcionalidade que ele transforma todo o desenho que você fez num time-lapse, mostrando todo o processo de pintura que você teve, né, de desenho ali. E você pode exportar e postar nas suas redes sociais. Então, uma boa forma da gente compartilhar um pouco do nosso processo criativo e mostrar para os nossos seguidores qual foi o processo daquele desenho que a gente está postando. Isso é uma coisa muito legal para a gente alimentar as redes sociais e eu tenho usado pra caramba esse recurso. Agora vamos para os contras do iPad. Bom, como eu falei para vocês, eu acho que uma das grandes diferenças entre esses dois equipamentos é que o iPad tem uma tela bem menor. E como o meu modelo de iPad ele é um pouquinho mais acessível, assim, digamos, a tela também é um pouco menor do que o iPad Pro. Então, de fato, isso acaba prejudicando um pouco e eu não costumo fazer trabalhos inteiros que eu faria na Cintiq no iPad, por exemplo. Outra questão é que a caneta do iPad, ela é recarregável, ao contrário da caneta da Cintiq, que ela não precisa carregar, não tem pilha, bateria nem nada. Já a caneta do iPad, você precisa recarregar de tempos em tempos. Mais uma dica que eu dou, que foi uma dica que me deram, que é incrível, é você carregar a própria caneta, a Apple Pen, né, no próprio iPad. Ela recarrega muito rápido, em alguns minutos ela já tá em 100%. Então, é um ponto negativo, mas ao mesmo tempo tem como contornar bem rapidamente. Outra questão que é importante para mim em alguns sentidos, que é o sistema operacional. Quando a gente está usando a Cintiq, a gente tem aquela liberdade de montar o nosso computador e usar o sistema operacional que a gente quiser, que a gente tem, sei lá, que a gente prefere. E já na questão do iPad, a gente tem uma limitação ali que
é um sistema operacional que é bem diferente do Windows, por exemplo, e você tá limitado ali a usar aplicativos, né? Ao contrário do computador, que você pode baixar os programas que você quiser, não precisam estar disponíveis na Apple Store, por exemplo. Então tem essa questão que pra mim faz um pouco de diferença, mas eu imagino que pra quem seja aí das gerações mais jovens, já estão mais acostumados a usar aplicativos e isso não é um grande problema, mas eu gosto de fato de usar o desktop livremente. Principalmente para o meu trabalho do dia a dia, que eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, eu tenho que responder e-mails, eu gosto de ouvir música, faço várias coisas ao mesmo tempo, e também gosto de ter uma área de trabalho maior para eu poder colocar ali todas as referências do lado e tudo mais, e pintar com um pouco mais, né, de espaço ali na minha área de trabalho. Então, nesse sentido, o iPad, para mim, tem esse ponto negativo. O famoso café do Dog. Ai, tá acabando a bateria. Puta que pariu. Preciso terminar logo esse vídeo. Bom, dito tudo isso, eu vou dar a minha opinião final sobre esses dois equipamentos. Bom, como eu falei pra vocês, por conta do meu trabalho, trabalhar no computador ou notebook é indispensável. Se eu não tivesse recebido a Cintiq, por exemplo, provavelmente continuaria trabalhando na Intuos Pro, que eu usava antes da Cintiq. Porque justamente eu tenho todas essas liberdades e todas essas facilidades de trabalhar no meu computador e ali com todas as configurações do jeito que eu tô acostumada a trabalhar. E eu continuaria fazendo isso mesmo se eu tivesse o iPad já comigo. Então, o que eu tenho feito, e provavelmente faria mesmo se eu não tivesse a Cintiq, é usar o iPad como uma ferramenta, um equipamento complementar, justamente para fazer todas aquelas coisas que eu comentei com vocês, que é poder colocar na bolsa e levar em viagens e reuniões e tudo mais, ou desenhar de uma forma mais descompromissada e não para fazer os meus jobs e trabalhar nos meus jobs do dia a dia, mas sim fazer umas coisas mais casuais e tudo mais, rascunhos, poder trabalhar fora de casa, poder trabalhar fora do ambiente do escritório e tudo mais. Então, para mim, o iPad funciona mais como justamente um complementar à minha rotina de trabalho. E é claro que eu conheço outros artistas que usam o iPad como ferramenta principal de trabalho, mas uma coisa que eu percebi é que quem usa o iPad como principal ferramenta tem o modelo do iPad, que é o iPad Pro, justamente porque ele é maior e tem um pouco mais de capacidades e recursos ali. Então, nesse caso, eu acho que super funciona, assim. E como eu falei pra vocês, ferramentas e materiais são muito uma questão de gosto pessoal, do que você espera do seu processo de trabalho, o que essas ferramentas trazem de benefícios para vocês. Então, assim, apesar desse ter sido o meu parecer, eu acho que se vocês tiverem a oportunidade de testar qualquer uma dessas ferramentas, testem para vocês sentirem mesmo e verem o que funciona melhor para vocês. Então, só para finalizar, para mim a Cintiq ela é uma ferramenta que ela é muito mais completa e que ela oferece mais recursos e mais resultado, principalmente para quem trabalha profissionalmente com ilustração ou com artes visuais, artes gráficas, enfim. E já o iPad ela serve como uma ferramenta complementar. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que eu tenha sanado pelo menos algumas dúvidas que vocês têm em relação a esses dois equipamentos. E se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma pergunta, deixem aqui embaixo no box de comentários que eu vou estar lendo e tentando responder as questões que vocês têm mais dúvidas. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de dar like, de se inscrever aqui no canal, porque isso me ajuda muito. Então é isso. Até a próxima. Tchau!